Olá a todos, boa noite. Nós fazemos engenharia de produção no Polo de Porto Feliz, no interior de São Paulo, e vamos fazer a apresentação do nosso trabalho de projeto integrador, número 2, tá? Do 6º semestre de engenharia de produção, tá? Nosso trabalho foi baseado no programa de mobilidade urbana da cidade de Porto Feliz, tá? Vamos começar. Bem, antes de falar um pouquinho sobre o plano de mobilidade urbana de Porto Feliz, nós temos que saber de onde vem isso. Na verdade, em 2012, com a lei número 12.586, o Congresso Nacional aprovou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que gera algumas obrigatoriedades para as cidades brasileiras estarem fazendo o seu plano de mobilidade urbana, tá? Estes planos vieram com um intuito muito interessante e dão algumas diretrizes nas quais nós vamos dar um enfoque aqui, dar uma maior análise sobre 3, tá? Que eu acho que são os mais importantes. Que a primeira diretriz dos planos de mobilidade urbana é a integração entre modais, ou seja, a integração entre transporte coletivo com a bicicleta, ou da caminhada, das pessoas andando e conseguirem fazer um trajeto de ônibus e voltar a andar, ou às vezes andar de bicicleta, andar às vezes com o seu veículo particular, integrar com um modal que seja o metrô, o trem, e na sequência chegar ao seu trabalho de bicicleta. Muito interessante. A segunda diretriz que nós achamos importante na lei é que ela diz que cidades com mais de 20 mil habitantes criem e implantem o seu próprio plano de mobilidade urbana, ou seja, com as suas características. Cada cidade brasileira possui uma característica diferente com relação à sua malha viária, os seus modais, né? Uma cidade como São Paulo tem tipos de modais diferentes, como o metrô, como o trem, a CPTM. Porto Feliz, por exemplo, tem as pessoas que caminham, que andam de bicicleta, que usam transporte público coletivo na área rural, na área urbana, tá? Isso a gente acha muito interessante. O outro aspecto que eu acho que é uma terceira diretriz que é interessante de comentar é que o governo federal está pedindo para as cidades darem prioridade ao transporte não motorizado e ao transporte público coletivo, pensando principalmente no bem-estar da população, no bem-estar, nas pessoas poderem andar a pé, de fazerem caminhadas, andarem de bicicleta, pensando também na questão do meio ambiente, né? Se a gente for parar para ver dados concretos, os carros particulares, as motos, né, geram muita poluição, prejudicando assim a qualidade de vida do povo brasileiro, tá? A cidade de Porto Feliz, quando implantou, quis fazer o seu próprio plano para dar continuidade a melhorias na sua mobilidade própria, fez um processo licitatório para contratar uma empresa terceirizada especializada na criação de planos de mobilidade, né? E ela contratou essa empresa que é a Genos, tá? A gente está dando enfoque porque a gente utilizou muito material da Genos para fazer o nosso projeto integrador. Reparem que um dos pontos interessantes do projeto, desse nosso projeto e a análise dele com relação ao plano de mobilidade da cidade de Porto Feliz é que a hierarquização que o plano tem com relação à prioridade no meio de mobilidade urbana da cidade de Porto Feliz é pedestres em primeiro lugar, ciclistas em segundo, transporte público coletivo em terceiro, transporte de cargas, que também é fundamental para a sociedade, e por último, os veículos particulares. Repare que é interessante a gente estar mostrando isso, por quê? Porque está exatamente de acordo com o que a lei federal pede para que as
cidades façam quando elaborarem o seu plano de mobilidade urbana, tudo bem? A gente aqui também colocou aqui uma coisa interessante aqui, que são as propostas que foi visto no plano de mobilidade de Porto Feliz, que realmente vale destacar, que são as melhorias viárias, a urbanização de via, implantação de novas vias, melhoria do traçado viário, implantação de ciclovias para dar prioridade às bicicletas, e segurança também, porque existe uma coisa interessante a se destacar. Ciclovia e ciclofaixa são coisas diferentes. A ciclovia, por exemplo, são vias exclusivas para o transporte de bicicletas. E as ciclofaixas são aquelas faixas que dividem um pedaço das vias com automóveis. Ou seja, elas são mais perigosas, tudo bem? Além disso, ela pede para fazer a implantação de via-parque, sinalização de caminhos históricos, melhorias de calçadas, iluminação e paisagismo de centros de bairros e vias principais já implantados. Também fala da implantação de dispositivo de transposição de pedestres, alargamento e melhoria de ponte, com previsão de acesso para pedestres. Seguindo a nossa apresentação, foram feitas também diversas análises na cidade para compatibilizar o plano de mobilidade à política nacional de mobilidade do governo federal. Vamos falar rapidamente sobre essas análises, tudo bem? Foram feitas pesquisa operacional do transporte coletivo para ver a qualidade que a população tem com relação a este meio de transporte, porque, lembrando, é uma prioridade nos planos de mobilidade e não é diferente no plano de mobilidade urbana da cidade de Porto Feliz. Foram feitos levantamentos com GPS, levantamento qualitativo de carregamento das linhas, ou seja, para ver, por exemplo, se o transporte público está superlotado ou não, se ele tem qualidade para as pessoas que o utilizam. Análise qualitativa dos veículos, dos serviços ofertados, levantamento de medidas de áreas de interesse, largura de vias, largura de calçadas, existência de rebaixamento de calçada conforme a 90-50. Esta ABNT é muito interessante, que aqui diz sobre a acessibilidade, ou seja, para ver se pessoas que possuem mobilidade reduzida, deficientes físicos, consigam transitar pela cidade com facilidade. Tudo bem? Análise qualitativa também das vias e passeios, contagem volumétrica classificada, ou seja, contar quantos carros passam pelas vias, quantas motos, bicicletas, contagem de pedestres foi feito. Também a pesquisa de origem e destino, ou seja, para você adequar melhor as viagens, para ver se existem de fato necessidade em tal ponto, ou talvez ter que implantar novas linhas de transporte público coletivo, aonde não tem, para que atenda uma população carente de mobilidade na cidade. Aqui mostramos uma foto interessantíssima, falando novamente sobre a NBR 9050, que mostra uma calçada na cidade de Porto Feliz. Reparem que uma pessoa que precise de uma cadeira de rodas, por exemplo, para transitar numa calçada como esta, tem problemas, porque há um desnível, não obedecendo a NBR 9050. Isso foi um ponto levantado, que a partir da implantação deste programa, não poderá mais ocorrer na cidade. Um outro caso interessantíssimo, por exemplo, é esta faixa, esse projeto viário, por exemplo. Reparem que existe a previsão de se ter ônibus, se ter os automóveis, mas reparem que ao lado, isso é uma ponte. Existe também um local destinado exclusivamente ao transporte de pessoas caminhando e bicicletas, exclusivamente, causando uma melhoria de vida para a população. Coisa que antes do plano, antes desse programa, não havia. Nós só pensávamos em transportes
individuais motorizados. Reparem que isso é um caso, é uma proposta da própria cidade, ou seja, na Avenida Armando de Oliveira e Avenida Silva Brande Correia. Tudo bem? Por último, também gostaríamos muito de mostrar, por exemplo, um plano de urbanização num parque da cidade. Isso, por exemplo, mostra arborização, sinalização de pedestres, centro de informação turística, bancos para as pessoas sentarem, ou seja, causando uma maior qualidade de vida para que as pessoas possam sair de casa com uma bicicleta ou com um próprio skate e sentir segurança ao caminhar na cidade. Por fim, reparem que existem alguns problemas que a gente tem que destacar. Né? Nós precisamos na cidade de Porto Feliz fazer revisões anuais se as ações que estão no plano, está sendo implantada de fato na cidade pelo poder público executivo. São medidas anuais que nós acreditamos que deverá ser feita ou pela própria população ou por uma empresa contratada, especializada, ou por gestores públicos que sejam treinados para essa questão de mobilidade no Brasil. Reparem que não só, apesar de ser um plano de papel, nós devemos implantar. Reparem também que é de fato muito importante estar lá na lei federal que esses planos devem ter revisões de 10 em 10 anos, porque o transporte, a mobilidade hoje está tendo uma grande transformação, por exemplo, com a adição de patinetes, de bicicletas, de Uber, ou seja, transporte por aplicativo. Então é muito importante que esses atores da mobilidade entrem nos planos, tá? Uma coisa muito importante, porque a gente gosta de destacar, é que nada é possível sem a inclusão da sociedade. Então as câmaras municipais devem estar sempre com a população, com os estudantes, com as classes sociais. Tá? E, este é o nosso trabalho de projeto integrador. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.